Bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar sobre política, ética, moral, virtude para Aristóteles, um filósofo clássico que a gente já trabalhou aqui no canal. Então a gente já tem aula sobre a metafísica do Aristóteles e sobre o primeiro motor imóvel. Então se tiver alguma dúvida sobre isso, corre lá para ver. Seguinte, quando a gente fala de política, de ética, de moral para Aristóteles, o termo felicidade sempre é abordado nas questões. O que significa essas questões no vestibular? Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa sempre em momentos alegres e felizes. Para o Aristóteles, a felicidade representa muito mais do que um momento alegre ou um momento feliz. A felicidade ela é uma ação moral, ética e virtuosa em si. Por que isso? Porque ele acredita que todo ser humano, sem exceção, visa a felicidade. Todas as ações que eu, que você, que nós praticamos, a gente faz para ser feliz, em busca de uma coisa, de um bem maior, que ele chama de sumo bem. Então, felicidade e sumo bem é a mesma coisa, ou bem maior. Por que ele diz isso? Ele começa fazendo uma análise do porquê que as pessoas buscam fama, prazer, dinheiro, riqueza, e ele percebe que todas elas visam isso, os bens materiais, para um meio, é como um meio para um fim. A finalidade do quê? De ser feliz. Então, ele coloca como ponto de partida que todo ser humano busca felicidade. Como que a gente encontra a felicidade? Onde ela está? Ela está quando a gente consegue agir com racionalidade. Por que quando a gente consegue agir com racionalidade? Porque nesse momento a gente submete os nossos apetites, os nossos instintos à racionalidade, à razão. E isso faz com que a gente tenha um agir virtuoso. Por quê? Porque quando a gente pratica as coisas pautadas nas ações, na racionalidade, a gente consegue encontrar o caminho do meio, a justa medida. Ou seja, nem o excesso, nem a escassez. O que significa isso? Para o Aristóteles, os vícios, né, tudo que você faz em exagero ou tudo que você peca porque não faz, uma coisa negativa, é um ponto negativo, não é uma virtude. Mas quando você consegue encontrar o meio termo das suas ações, é onde você vai encontrar suas ações virtuosas de forma individual, que ele chama então de moral. Então a virtude individual para ele é a moral. Então o que significa isso? Por exemplo, ter coragem não significa ser louco de arriscar a vida em qualquer ação e de deixar de fazer qualquer coisa porque tem muito medo. A coragem é a prudência, é o meio termo. Então ele vai dizer o seguinte: quando a gente pensa na virtude individual, a gente está falando da relação entre pessoas, uma relação um pouquinho mais íntima, uma relação até de você com você mesmo, né? E como pesa uma ação, o que você pensa sobre isso quando alguém erra com você. Então, está falando dessas relações entre pessoas. Quando essa virtude se amplia para uma relação entre pessoas e Estado, a gente está falando de uma governança aí, ele vai falar que a virtude ela é social. Portanto, a gente pode chamar de política. Então, o que é a política por Aristóteles? É a virtude social, é aquela que busca o justo meio dentro da própria sociedade. E é fundamental, quando ele fala de política, de virtude social, ele está falando de dois termos que são fundamentais, a proporção e a igualdade. Por que proporção e igualdade? Porque para ele a proporção e igualdade é a mesma coisa que justiça. Então, quando se fala de política, se fala de justiça. Porque o que é justo? O justo é aquele governante que consegue agradar o seu povo. E não agradar no sentido de deixar todo mundo só feliz da vida, só com o circo, né? Não é só pão e circo, vai muito além. Então, o que acontece? Nesse momento, ele fala que a forma, o justo meio, achar a proporção justa, a justa medida nas relações entre o Estado, o governo, na polis e os seus cidadãos é fundamental. Por isso que essa frase aqui do Aristóteles é muito citada: dar igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida de sua desigualdade. Então, o bom governante é aquele que consegue olhar para os seus cidadãos e perceber que alguns precisam de mais,
outros precisam de menos e que ser um bom gestor não significa dar igual para todo mundo, porque alguns já têm e não precisam, outros não têm nada e precisam de mais. Então, conseguir fazer essa dosagem, e aí o exemplo, né, da mãe que tem que alimentar o seu filho de 7 anos e o seu filho de 17 anos, ela vai fazer o mesmo prato para os dois? Não, ela vai dar de acordo com as necessidades. Então, o governante ele tem que conseguir ter essa visão do todo. Por isso que o Aristóteles ele diz que o ser humano ele é um animal político. Por que ele vai dizer que o ser humano é um animal político? Porque a política ela é parte do ser humano. A política é viver na polis, é viver em sociedade. Isolado, a gente não consegue entender o que é virtude ou o que é ética. Isolado, a gente não consegue praticar a política. Isolado, o conceito de virtude não tem sentido, porque se eu vivo sozinho, não tenho ninguém para dividir, o certo e o errado, ele não cabe. Mas, se eu vivo em sociedade, e a polis ela deve ser anterior e a partir dela que eu vou definir as regras, então é a partir da sociedade que eu vou definir a ética. É convivendo primeiramente que a gente estabelece as regras do jogo posteriormente. Então, super importante, a política é superior à ética, ela é anterior. O Aristóteles diz que a política é a virtude de excelência, é a ciência mais importante que deve existir nas relações. Então, o ser humano é um animal político. Se política é a prática de justiça, que é a busca do justo meio, então a educação para ele seria a melhor forma de trazer a justiça para os sujeitos. Por quê? Se por meio da educação a gente cria nos indivíduos a ética individual, a virtude individual, a moral, por meio de uma formação, então a gente consegue depois transpor isso para os cidadãos. Então, a ética, ela é posterior à política, fundamental. Ela é o quê? A ética é a ação individual que a gente tem que ter, né? Aquela consciência que a educação traz para a gente, só que aplicada à vida pública. E a vida pública, ela tem que visar sempre o bem comum. Uma coisa que o Aristóteles fala que é interessante é sobre amizade, para a gente entender como as coisas funcionam. Por quê? Numa relação de amizade, a gente consegue sofrer e se colocar e ficar feliz pelo outro, se colocar no lugar do outro. A gente é capaz de dar uma coisa que tenha mais em casa porque está faltando na casa do amigo. Se a gente conseguisse transpor essas relações que a gente tem nos nossos ciclos de amizade para um pensamento social, político, o mundo funcionaria de uma forma muito mais justa. Então, para ele, a vida na polis é uma vida que busca ética e virtude. A polis, ela nasce em busca de um bem comum. E a ideia de virtude e de ética só pode aparecer dentro da vida em sociedade, porque sozinhos a gente não é nada. Inclusive, não dá para comparar o que está certo, o que está errado. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar um espacinho para tirar um print. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu respondo, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.